Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem por que a gente tem que estudar Estados Unidos, né? Por que a gente tem que conhecer bastante, né, os Estados Unidos. E agora, na segunda aula sobre Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho sobre a formação territorial dos Estados Unidos, né? Como que os Estados Unidos se tornaram esse país aí de dimensões continentais. Então vamos dar uma olhadinha, né, em diferentes mapas dos Estados Unidos ao longo de diferentes períodos históricos. Tem um videozinho no YouTube, o link está no final da aula, que mostra aí, né, mapa da América do Norte em função de tempo, né? Então ele vai mudando aí o mapa de acordo com o ano. Aí eu parei esse videozinho, né, exatamente em 1776, no ano da independência dos Estados Unidos, né? Então essa era a América do Norte no ano da independência dos Estados Unidos. Existia aqui, né, o vice-reinado da Nova Espanha, né, que controlava aqui boa parte do território que hoje é o México e oeste do que hoje é os Estados Unidos. Tem um negócio chamado Rupert's Land, que era uma exploração privada, né, inglesa, de boa parte aqui do continente americano. Tinha um pedacinho aqui que era a província de Quebec, no Canadá, né, controlada pela França. Tá? E aqui, ó, nessa região, estavam as famosas 13 colônias. Né? Na verdade, o modelo de colonização inglês na América acabou, né, permitindo que existissem várias colônias. Tá? Mas o que acontece? Dessas várias colônias, né, 13 resolveram se rebelar contra a metrópole, contra os impostos, contra as proibições da metrópole. E aí houve uma conferência, e essa conferência, né, decidiu pela independência dos Estados Unidos. Só que essa independência ela não foi pacífica. Ela foi seguida por uma guerra de independência. Se alguém quiser, tem um filme muito legal chamado O Patriota, que conta um pouquinho aí dessa guerra de independência. E essa guerra de independência durou 7 anos, né? Ou seja, levou 7 anos para que os Estados Unidos se tornassem um país independente. Então, no momento que a dependência é garantida, né, pelo final da Guerra de Independência, isso daqui era Estados Unidos. Tá? E aqui tinha alguns territórios, né, que os Estados Unidos tinham algum controle, porque o controle dos ingleses nessa região ficou diminuto. Né? Eles estavam enfrentando uma série de problemas lá na Europa, depois vem Revolução Francesa, Napoleão na França, enfim, tem uma série de tretas lá, e os ingleses meio que perderam o controle dessa região, e os Estados Unidos eles foram ocupando. Tá? Só que historicamente, os primeiros governantes, os caras que pensaram os Estados Unidos, eram pessoas de grande visão. Né? Hoje eles são lembrados como os pais fundadores, né? Aqueles que estavam lá na conferência que decidiu pela independência, e alguns desses estadistas, né, foram homenageados lá no Monte Rushmore. Tá? Na verdade, tem alguns políticos que vieram bem depois desse período, como Lincoln, por exemplo, mas que foram importantes para a construção, né, dos Estados Unidos, do ideário, né, estadunidense, por assim dizer. E esses caras, né, fundaram esse país numa série de princípios que para eles, né, eram ideias muito importantes. Tá? Princípio de liberdade. Tá? Sempre que você ouvir qualquer discurso de um presidente dos Estados Unidos, pode ser um presidente hoje, pode ser um discurso de 50 anos atrás, você vai ouvi-lo falando de liberdade. Esse é um conceito muito importante para os Estados Unidos, presente no ideário, né, no discurso de governo, no discurso de Estado. Além do princípio de liberdade, né, esses caras, né, tinham uma visão que um país precisava ser grande. Né, então eles pensaram num projeto aí de expansão territorial,
de construção de um país, né, com dimensões continentais, um país que tivesse conexão com dois oceanos, né, o Oceano Atlântico de um lado e o território se expandisse tanto até chegar no Pacífico do outro lado. Esse país precisava ser povoado, né? Então se estabeleceu aí uma estratégia de atração de imigrantes, atração de mão de obra qualificada e população para ocupar esse território segundo as leis, segundo as regras, segundo os ideários, né, dos Estados Unidos. Peso demográfico é uma coisa muito forte, né? O país com muita gente significa que ele tem muita mão de obra, muita indústria, muito mercado consumidor, né? Vide hoje a China, que é um país que usou o peso demográfico ao seu favor, e é um país, né, que tem feito de tudo para aumentar a sua influência, né? Então, quando a gente vê o discurso, né, sobre liberdade, essa liberdade ela vai ser defendida em três grandes esferas, né? É a liberdade individual do sujeito circular em diferentes espaços, em diferentes regiões. É a liberdade de expressão, de poder falar, de se expressar da maneira que achar melhor. E é a liberdade econômica, né? De poder do liberalismo econômico, né, acontecer sem tanta interferência ou pressão do Estado, né? Aqui vale a pena lembrar também, né, da questão das armas, né? O direito ao porte de armas, né, é um direito histórico garantido pela Constituição dos Estados Unidos, né, que naquela época de Velho Oeste, de expansão para o Oeste, fazia muito sentido no sujeito poder circular e se proteger se fosse necessário. Tá? Essa expansão territorial dos Estados Unidos, né, em direção ao Oeste, ela acontece, né, ao longo de um longo período histórico, né, a independência das 13 colônias em 1776, então no ano da independência era só isso, os Estados Unidos. Quando termina a Guerra de Independência, os Estados Unidos ficaram com mais essa partezinha aqui da Inglaterra. E aí, de várias formas, os Estados Unidos, aos poucos, foram aumentando o seu território. Tá? Lembre-se que quanto mais território, mais recursos, né? Maior a possibilidade de sustentar, né, e garantir aí um peso demográfico maior, mais mercado consumidor, mais força de trabalho. E aí, né, em vários momentos, os Estados Unidos invadiram territórios ou compraram territórios de outros países. Por exemplo, a Louisiana foi comprada de Napoleão, né, da França. Louisiana, né, terra de Luís. Né, embora o controle era espanhol, mas havia um direito francês antigo, os Estados Unidos compraram esse direito, né, para poder invadir a terra dos espanhóis. Né, compraram também o Alasca da Rússia, tá? E entraram em guerra principalmente com o México, né, para expandir aí o seu território e chegar, né, no Oceano Pacífico. Só que eles foram além, né? O plano inicial era fazer um país de dimensões continentais com acesso a 2 oceanos. Mas, na verdade, eles conseguiram, né, acesso a 3 oceanos. Os Estados Unidos são donos do Alasca, então eles têm acesso ao Atlântico, ao Pacífico e ao Oceano Glacial Ártico. Né? Existe uma fraçãozinha de terra aqui até o Polo Norte, né, que pertence aos Estados Unidos. De terra não, né, de mar até o Polo Norte, que pertence aos Estados Unidos. E uma outra coisa que eles conseguiram nesse processo foi o controle do Pacífico. Tá? Aqui está o Havaí, né, o arquipélago do Havaí. Percebam como ele é estratégico, né? São as maiores ilhas na região central do Pacífico, mas tem outras ilhas aqui no Pacífico também sob controle dos Estados Unidos. Tá? Aqui, ó, são todos os territórios dos Estados Unidos. Né? Estados Unidos principal, continental, Alasca e Havaí são estados dos Estados Unidos. Todos os outros são possessões, né, militares ou áreas de interesse econômico, né, protetorados aí dos Estados Unidos. Então percebam que aqui, ó, na região do Pacífico, a quantidade de ilhas, né, são muito grandes aí sob controle do governo dos Estados Unidos. Né? Por isso que acabou sendo importante ter uma marinha de guerra,
né, para consolidar o controle sobre esse território. A atração de imigrantes na história dos Estados Unidos, ela foi muito importante para ocupar esse território, para desenvolver o país, para garantir mão de obra, né? Historicamente, haviam algumas ideias, né, que elas eram amplamente divulgadas, né, com o fim de atrair esses imigrantes, né, de atrair a disposição deles para o trabalho. A ideia de fazer a América, né, vir para a América, prosperar, né, de viver o sonho americano. Isso é um negócio muito forte e vivo até hoje, né, nos milhares de pessoas que todos os anos tentam entrar nos Estados Unidos e alguns, né, acabam presos, né, acabam detidos pelo governo dos Estados Unidos. Tá? A gente tem hoje também um outro fenômeno que em países pobres, né, eles perdem os seus cientistas, perdem os seus trabalhadores de alta qualificação, que a gente chama de cérebros, né? E os Estados Unidos é um país muito receptivo para esses cérebros, né? Venham para cá, venham trabalhar, aqui vocês vão ter um laboratório, centro de pesquisa, oportunidade de prosperar, que às vezes não existe no país de origem. Tá? Além disso, né, muitos milionários em busca de anonimato, às vezes saem do seu país de origem e vão viver nos Estados Unidos ou passam parte do ano ali, né? Não, eu pus o Silvio Santos como exemplo, mas na verdade tem vários outros milionários de outros países, às vezes mandam os filhos estudarem em universidades dos Estados Unidos, né? Vivem ali meio que de maneira incógnita, né, naquele país, sem o destaque que eles teriam no seu país natal. Eu coloquei aqui também uma coisinha que eu esqueci de falar. Tem um filme, um filme clássico, né, chamado Um Sonho Distante, que conta a história de imigrantes ingleses que foram viver o sonho americano, né? E num trechinho final deles, né, do filme, ele mostra a corrida de terras de Oklahoma, né, como que era feita a distribuição de terras para esses imigrantes, né? O governo dava a terra, você só precisava chegar lá e fincar sua bandeirinha, né? Daí tinha um tempo muito grande de carência para pagar, o valor era muito baixo, só tinha que respeitar as regras dos Estados Unidos, ocupar a terra, torná-la produtiva. É um filme muito legal, né? No finalzinho tem um link dele. Tá? Peso demográfico é uma coisa que historicamente é muito importante, porque, como eu já falei, né, isso gera trabalhadores, isso gera consumidores, e isso possibilita, né, a manutenção aí de um exército com um grande número de soldados. Né? Eu deixei aqui também uma indicação do documentário chamado American Factory, que discute um pouquinho, né, dessa força de trabalho americana, né, estadunidense. Não, tem que estar escrito aqui em chinês. Não vou fazer spoiler, assista. Tem no Netflix. Tá? E por fim, né, a influência, historicamente, né, todo esse processo ele acontece, né, de maneira multidimensional. Então, essas diferentes influências, né, expansão territorial, atração de pessoas, né, tudo isso vai acontecendo de maneira concomitante, ao mesmo tempo. Tá? Planejado, pensado em diferentes dimensões. Aí essa expansão territorial, econômica, cultural, e militar e social, né, por fim acaba aumentando, né, a influência dos Estados Unidos ao longo do mundo como um todo e também, né, em alguns lugares gera, né, inimigos muito declarados, como a gente vai ver mais para frente. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem um monte de links de coisas interessantes para vocês verem. Entre elas, né, a corrida de terras de Oklahoma. O filme todo é muito legal, mas a corrida de terras é um troço maluco. Assistam. Obrigadão.